Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que iniciamos o curso História do Livro, da Edição e das Bibliotecas, que integra a programação da segunda semana USPiana. E eu queria aqui deixar um agradecimento especial aos envolvidos direto e indiretamente na organização desta semana, em especial a Embaixada da França no Brasil e a BBM, Biblioteca Brasiliana Gita e Vinda, que possibilitaram a vinda de Ian Sordet nessa sua primeira travessia do Atlântico. Ian Sordet é bibliotecário e historiador do livro. Diplomou-se em arquivística e paleografia na prestigiosa École Nationale des Chartes de Paris em 1997, com uma tese consagrada à história das práticas de bibliofilia no século das luzes. Foi diretor do Departamento de Obras Raras da Biblioteca Sainte-Geneviève de 2003 a 2010 e atualmente dirige a Biblioteca do Institut de France e da Biblioteca Mazarini, a mais antiga instituição de leitura pública francesa. Ele também é editor de uma revista, a revista Histoire et Civilisation du Livre Revue International. Bom, o motivo maior de sua vinda ao Brasil é o lançamento de sua grande obra História do Livro e da Edição, em tradução de Antônio Pádua Danesi, publicada em coedição entre a editora Atelier Editorial e as edições Sesc, que integra a coleção Artes do Livro da Atelier. Além deste livro, Ian Sordet já publicou no Brasil um pequeno livro que já está em catálogo, se chama Da Argila às Nuvens, que é uma história que é resultado de algumas exposições que ele sempre patrocina, que são edições muito belas, e o texto dele de apresentação foi publicado primeiro em nossa revista, a Revista do Livro, e depois nós publicamos em livro. Então, nosso contato se inicia a partir dessa revista, que a gente tentou imitar a revista dele, porque sempre é mais alto nível, do mais alto nível. Então, nós começamos essa parceria a partir disso, e só para mostrar para vocês, quer dizer, o nível que às vezes a gente tem que elogiar e divulgar, porque todas essas exposições que ele patrocina resultam em catálogos dessa maneira. Catálogos realmente que são referências. Da exposição, resultado de uma exposição que tinha esse nome, Da Argila às Nuvens. E recentemente, quer dizer, outro catálogo, sem problema. Outro catálogo também que saiu agora, que já foi a última exposição, certo? Que também vale a pena ser visto, é um trabalho maravilhoso. Enfim, o Ian, a gente como editor, o mais importante da trajetória de um editor é um pouco descobrir e fazer essas relações de pessoas que realmente trabalham com o livro. É uma experiência simples assim, mas que a gente mostra como as pessoas se agregam, como se chega a um catálogo de uma editora no Brasil. Quando nós publicamos o artigo dele na revista, eu estive em Paris e liguei para ele que eu ia entregar a revista para ele naquele lugar. Ele pediu que eu ficasse esperando ele em determinado lugar, ele desceu da biblioteca, nos recebeu. Isso mostra, quer dizer, um pouco essa coisa da personalidade das pessoas. E sempre achei o Ian, quer dizer, uma pessoa de uma erudição que vocês vão constatar esse nível de erudição com essas palestras. A história do livro e da edição é um grande afresco que nos propicia visão abrangente
e aprofundada dos principais movimentos que conduziram a história do livro desde as tabuinhas de argila até os nossos dias. Sem esquecer dos momentos cruciais e revolucionários dessa aventura intelectual humana, sobretudo após a Revolução de Gutenberg. Essa obra que está aqui em frente, foi agraciada com o Prêmio Francês de Bibliografia e da História do Livro pelo Sindicato Nacional das Bibliotecas daquele país. Às vezes a gente imagina, quando vai se editar um livro, hoje com essa coisa da internet, tudo muito rápido, as pessoas sempre... Mas como editar um livro desse tamanho, um livro com essa dimensão, nas atuais circunstâncias? Mas eu acho que meu papel como editor, como é um pouco propiciar esses livros que seja uma síntese geral, que forme realmente as pessoas, uma leitura que realmente fique para as pessoas. É um livro que pode ser lido, e ele pode ser lido de várias maneiras, mas sem dúvida nenhuma é um trabalho de muita erudição, de muito trabalho, que graças ao trabalho do Ian, a gente está aqui, tem a honra de recebê-lo. No livro também a gente sempre tem que mencionar, eu acho, não é um trabalho isolado, é um trabalho de equipe. Então eu gostaria de agradecer aqui principalmente a professora Marisa, que sempre foi a interlocutora entre esse contato com o Ian, com as bibliotecas, com os livros, e que fez uma revisão técnica e um belíssimo prefácio. Então, ler esse livro, ele tem um prefácio também do Darton, ou seja, é um trabalho de fôlego que vale a pena, não só digamos, é uma introdução mais gigante, e aí você percebe isso que eu estou falando, que é a questão da erudição que realmente você tem nos autores. Por fim, esta primeira parte do curso abordará a história do livro e da edição, sob o prisma de um estudo de caso, a recepção às sucessivas edições da Imitação de Cristo, long-seller da história editorial. Lembro que a conferência será em francês, com recurso da tradução simultânea. Após a apresentação, teremos a oportunidade de propor algumas perguntas. Ian Sordet, a palavra é sua. Bonjour à tous et merci Bom beaucoup. dia a todos. Muito obrigado, Plínio. Desculpe, primeiramente, primeira pergunta técnica. Todo mundo consegue me ouvir em português? Por favor, o tradutor pede para vocês confirmarem. Então, vou me livrar do fone, tá? Eu vou poder falar diretamente com vocês. Voilà. Bon, voilà. Donc, s'il y a le moindre incident technique, vous levez le Qualquer doigt. probleminha técnico, vocês se manifestam. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Plínio, pelo elogio, muito lisonjeador, demais até, né? Mas eu gosto muito disso e eu vou devolver esse elogio para o senhor. Eu aprecio muito o trabalho, seu trabalho como editor. Eu acho que todo mundo aqui conhece o papel que é o papel de Plínio aqui e na paisagem editorialista do Brasil. Eu acho que ele reúne três talentos, três qualidades absolutamente excepcionais. Primeiramente, a coragem. É preciso ter coragem para ser editor, tá? É preciso ter uma coragem pessoal, uma coragem econômica, é preciso garantir, defender, assumir e defender certas escolhas de paginação, de seleção de textos, que nem sempre são fáceis de serem entendidas pelas comunidades. Então, é isso. Segundo ponto, Plínio é uma pessoa que tem uma exigência gráfica que é absolutamente fora do comum. Admiro muito os livros que ele produz, publica, primeiramente enquanto objeto e enquanto objeto de leitura também. E eu acho que a favor de algumas trocas que tivemos, algumas conversas que tivemos através do CEAM ou em Paris mesmo, ou aqui mesmo de alguns dias para cá, eu acho que ele representa também muito pessoalmente, né, o fato de que o editor, afinal de contas, assume uma missão.
ele defende a ideia, a legitimidade, a relevância do livro, e isto não é uma tarefa fácil. E nos mundos, às vezes conturbados, às vezes inquietos, em que vivemos, hesitantes, os tempos que estamos atravessando, né, o livro é uma necessidade e é preciso termos editores assim como ele para poder levantar essa necessidade. Então, muito obrigado e muito obrigado também. Naturalmente, ela não está aqui, então estou um pouco preocupado pela questão de ser lisonjeador demais, mas queria agradecer Marisa Midori, colaboradora científica de faz vários anos já. Ela está na origem, digamos, dessa tradução, digamos que ela coordenou, supervisionou a tradução que acabou de ser mencionada, e eu estou muito feliz, eu devo dizê-lo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. A edição francesa foi publicada em 2021 por uma grande editora independente em Paris, tá? É uma editora chamada Albin Michel, e é independente porque é importante dizer que não é uma editora que foi englobada em um dos grandes polos oligopolísticos do sistema editorial, trata-se de uma realidade, né, no mundo inteiro e também na França. A editora Albin Michel é uma editora que manteve sua independência há mais de um século já, é uma excelente editora na área de ciências humanas, em específico da história. Agora, a edição francesa tem algumas imperfeições. Existem alguns gargalhos, problemas tipográficos, um erro de data, tá? Pode ser uma vergonha, de certa maneira. E a edição em português, que é a primeira edição que apareceu, foi a ocasião de corrigir estes erros. Então, sem reserva, eu digo que a edição brasileira é melhor do que a edição francesa. Leiam essa edição em português brasileiro, mais do que a edição em francês, tá? Meus agradecimentos vão também para o Serviço Diplomático Francês, a Embaixada e Consulado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ambos acompanharam minha missão. Meus agradecimentos também vão ao SESC, Serviço Econômico e Social e Cultural. Eu acho que, desculpe, não me lembro exatamente como que é o acrônimo, mas é esse grande órgão que vocês todos conhecem. Agradecimentos também vão para a Universidade de São Paulo, a Biblioteca Brasiliana, onde eu passei 2 horas absolutamente maravilhosas e curtas demais, aliás, ontem de manhã, dentro das coleções de livros raros. Tenho 2 arrependimentos, de certa maneira, que eu vou dizer para começar essa conferência, né? Eu vou confessar, o primeiro arrependimento é que eu vou falar em francês para vocês, sinto muito por isso. A língua de vocês é formidável, é esplêndida, é um santuário literário que eu apenas somente conheço através das traduções. É uma pena, lamento isso, mas eu já prometi para Marisa que eu faria esforços e se eu voltar ao Brasil, o que eu espero que aconteça, né, eu terei uma prática linguística um pouco menos vergonhosa, digamos, do que aquela que eu tenho hoje em dia. De qualquer forma, obrigado ao tradutor. E o segundo arrependimento que eu queria contar para vocês é de não ter vindo no Brasil antes. Apesar das trocas regulares que eu andei tendo com Marisa, com Plínio, de alguns anos para cá, eu tive a ocasião de trabalhar com colegas, com amigos na América do Norte. Robert Darnton, que vocês conhecem provavelmente, que é um amigo, ele aceitou fazer o pós-fácil dessa obra, mas eu nunca tinha pisado no Brasil, e ao chegar aqui, primeiramente no Rio e depois em São Paulo, multiplicando as trocas com bibliotecários, editores, universitários, professores, eu falei, esse é um país maravilhoso, as pessoas são incrivelmente acolhedoras, generosas, têm ideias geniais circulando nas universidades, nas bibliotecas, nem sempre tem os recursos para realizar esses projetos, mas de qualquer forma existe um fervor científico, bibliotecário verdadeiro e que muito me toca. Eu acho que eu não vi um fervor tão intenso assim em outros países norte-americanos ou europeus nos quais eu tive colaborações científicas. Bom, é isso. Então, 2 arrependimentos, mas aproveito este momento para agradecer, então, também agradecimentos pelo acolhimento muito sincero que vocês estão fazendo. Bom, desculpe por essa introdução um pouco retórica, porém sincera. Eu vou agora mencionar
um livro que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Trata-se de um livro de espiritualidade que foi redigido na Europa no final da Idade Média. E este livro teve uma divulgação absolutamente universal e sem equivalência. Uma divulgação editorial, então, entre o século XV e até o início do século XIX. Vários indicadores nos levam a pensar hoje em dia, ou melhor, levam os historiadores a pensarem que trata-se, neste tempo longo que começa na invenção da impressora, no século XV até os tempos que antecedem a idade industrial da edição. Então, neste tempo de vários séculos, trata-se do best-seller e do long-seller, tá? Desculpem os anglicismos, mas é o livro. Vamos utilizar os anglicismos porque não existe tradução evidente. Então, long-seller e best-seller de maior desempenho, não somente no território em que nasceu, ou seja, a Europa renana, as Flandres, e se divulgou até a superfície inteira do globo. Autores, padres, teólogos no século XVII disseram que era o livro que tinha sido mais divulgado, impresso e mais lido depois da Bíblia. Isto no mundo inteiro, tá? Outros interlocutores, um pouco mais tarde, né, no século XX, disseram que trata-se do livro mais divulgado e que não tinha nenhum outro concorrente, a não ser o pequeno livro vermelho de Mao. Então, em termos de quantidade de exemplares, tá? Uma volumetria de divulgação que foi comparada ou à Bíblia, ao texto bíblico, ou ao pequeno livro do Mao, que muitos países já produziram edições em centenas de milhares de exemplares desses livros. Hoje em dia, com a estatística bibliográfica, com as ferramentas que os historiadores podem ter, podemos confirmar esses dados catalográficos, né? Eu vou deixar de lado o pequeno livro vermelho, a gente vai se interessar mais ao período que vai do século XV ao século XIX, né? E eu vou tentar trazer um pouco as provas da amplitude dessa divulgação. É também um livro que... Bom, a amplitude dessa divulgação, naturalmente, é ligada à existência de uma grande quantidade de traduções, muito precoces, por sinal. É um livro que foi escrito em latim, depois traduzido em flamengo, em francês, em alemão, em italiano, em armênio, em árabe, várias línguas orientais também, né? Existe naturalmente uma tradução em língua portuguesa e a história editorial da divulgação da imitação de Cristo em português começa em 1573, com essa edição impressa em Lisboa, cuja notícia vocês podem ver aqui na tela. Aparentemente, mas eu digo que pode haver precisões, especificações complementares, né? Mas a América do Sul, e em específico o Brasil, primeiramente é inundado de exemplares das edições portuguesas impressas em Portugal, antes que no início do século XIX e talvez a partir de 1819 comecem a imprimir a imitação de Cristo na América Latina lusófona, especificamente. Bom, é um livro que é fascinante a todo nível, no nível do texto, de suas formas editoriais, de sua ilustração, do ponto de vista do volume e da rapidez com a qual circulou. Mas existem motivos um pouco mais fundamentais, eu diria, para explicar por que isso é tão interessante para o historiador. Primeiro, trata-se de um caso complexo de tradições abundantes com pluriatribuições. Isto é, esse texto que primeiramente circulou sob a forma de manuscritos e depois impressa a partir dos anos 1470, ele revela vários autores possíveis.
se a gente se interessar aos manuscritos, as várias edições, né, vocês vão ver que o texto foi atribuído a várias personagens que reivindicam o estatuto de autor. São Bernardo de Clairvaux, primeiramente, esse autor monástico do século XII, que vocês provavelmente conhecem, fundador da ordem cisterciana. Tem um franciscano também, Santo Bonaventura. Tem um grande, imenso intelectual parisiense do século XIV e XV, que se chama Jean Gerson. E também tem naturalmente, o verdadeiro autor, ou pelo menos o autor reconhecido como tal, que é Thomas Kempis. Thomas Kempis, que é um padre chanoine que vivia no início do século XV. Hoje todo mundo tem um consenso para dizer que o autor muito mais provável é esse Thomas Kempis, que pertencia a uma corrente espiritual importante na Europa, talvez os historiadores entre vocês conhecem, é chamado de Devotio Moderna, a devoção moderna. Ele era um cônego, tá? Chanoine cônego. É um movimento espiritual que antecedeu a Reforma e que desejava desenvolver a pedagogia ou o ensino da Bíblia e da teologia nas línguas vernaculares, não somente em latim, e que também intencionava empurrar, digamos, os fiéis a terem um contato direto com os textos bíblicos e não um texto somente mediatizado, mediatizado pela Igreja Católica e pelas igrejas cristãs, perdão, na católica não cristãs, e pelos padres. Bom, é isso, é este cônego Flamingo, Thomas à Kempis, que pertence a esse movimento da devoção moderna, que, aliás, escreveu outras obras, e ele redigiu 4 pequenos tratados, cuja redação foi feita durante os anos 1420, e em 1427, esses 4 tratados são reunidos para dar nascimento à Imitação de Cristo, Imitatio Christi em latim. É uma obra que nasce da reunião de 4 tratados, que, portanto, se tornam 4 capítulos principais do livro. Falando do conteúdo, a Imitação de Cristo ressalta o caráter exemplar da vida de Cristo. A imitação de Cristo é realmente uma incitação que é feita aos leitores e aos fiéis para imitar o Cristo. Eu voltarei sobre a primeira frase do primeiro dos 4 livros da Imitação de Cristo, que é uma frase famosa, né? Que em latim é Quitor me non ambulat in tenebris, que significa quem me segue não anda em trevas. Então, realmente é uma citação que vem do Evangelho de São João, é uma frase atribuída ao Cristo, e o Cristo interpela o leitor, dizendo isso: venha, me siga, imita minha conduta de tal forma que você não se perca nas trevas. Então, existe uma verdadeira retórica da imitação que determina totalmente o conteúdo, assim como a forma dessa obra. O texto, eu disse hoje mais cedo que o texto desenvolve a espiritualidade interior e pessoal. É dirigido diretamente aos fiéis, insiste diretamente também na legitimidade do contato direto do fiel com a divindade, com a presença divina, sem que essa fé deva ser sistematicamente mediatizada pela presença da igreja e dos oficiais da instituição eclesiástica. Em termos de redação, trata-se aqui de um texto com bastante liberdade, às vezes poético, pedagógico, mas não é nada teórico, teológico, tá? Então não se trata de não tem um raciocínio teológico ali. É realmente um texto que, tanto na forma como na expressão literária, é relativamente simples e flexível, digamos também, e costuma parecer ter a forma de breves sentenças, tá? Pequenas frases, fáceis de lembrar, de memorizarem, e vamos ver depois que os editores tiraram proveito disso, utilizando essas pequenas sentenças morais de 2, 3 linhas, que são isoladas pela composição tipográfica e pela paginação, e que tem
vocação a serem inscritas na memória dos leitores. Bom, eu sou historiador do livro, eu não sou historiador da espiritualidade, eu não sou teólogo, então eu vou propor aqui me interessar as formas da difusão editorial desta obra. Após essa breve apresentação de conteúdo, primeiramente, tá? E vocês se imaginam que para um historiador do livro trata-se de um texto muito curioso, muito sedutor também, porque devido à sua longevidade começou no século XV até início de XIX, foi impresso em em volumes importantes, então o tamanho da divulgação e a onipresença desse livro em todas as bibliotecas, sejam as bibliotecas de conventos, assim como bibliotecas particulares, da Idade Média até o Renascimento, passando pela época clássica na Europa, no mundo, tudo isto faz deste livro um objeto totalmente incontornável. Bom, alguns números. Foram conservados cerca de 800 manuscritos medievais da imitação de Cristo, mas cuidado, eu disse para vocês que o texto foi formatado definitivamente em 1427. Na época, a Idade Média está no finalzinho. Então é uma Idade Média muito curta, com esperança de vida muito curta, digamos, tá? Porque vamos lembrar de 1492, tá? Por motivos que vocês sabem, terminou nessa época, né, a Idade Média. Então, nesse tempo, 800 manuscritos, levando em consideração todos os manuscritos que também desapareceram, foram destruídos, não foram, portanto, identificados, trata-se aqui de um corpus considerável. E a única coisa que ultrapassou essas estatísticas, né, se a gente estuda a volumetria de conservação dos manuscritos pelas bibliotecas mundiais, somente os textos bíblicos ultrapassam essa quantidade de manuscritos. Também é ultrapassado textos bíblicos no conjunto desse período. Agora, em períodos um pouco mais curtos, por exemplo, se considerarmos somente o século XV ou XVI, ou algumas décadas somente é ultrapassado por outras obras também, mas somente em períodos mais curtos, assim, tá? Por exemplo, no século XV, nós temos a Lenda Dourada de Jacques de Voragine, que é uma espécie de enciclopédia dos santos. É um texto bastante incrível. Em determinadas décadas curtas, em termos de estatísticas, portanto, a Europa tem aparentemente produzido mais lendas douradas do que versões, do que manuscritas da imitação de Cristo. Bom, 800 manuscritos para o período medieval, mas não esqueçam que 800 manuscritos são somente os manuscritos conservados, tá? Então é preciso fazer projeções e hipóteses a respeito de tudo que a gente não encontrou, e os números para divulgação impressa também são tanto ou mais consideráveis. No conjunto da época da invenção, que vai da invenção da impressão até o final do século XIX, nós temos 2.300 edições conservadas, ou seja, 2.300 edições, das quais existe pelo menos um exemplar certificado no mundo, que foi examinado para poder ser certificado. 74 edições para o século XV, 329 para o século XVI, 810 para o XVII e mais de 1.000 para o século XVIII. Então, vocês veem aqui este crescimento conforme o tempo vai avançando, né? Então, a amplitude dessa divulgação sempre foi percebida, não esperamos os números dos estatísticos do livro, né? Mas eu gostaria de citar, como eu disse, um jesuíta, Antoine Girard, que também traduziu a Imitação de Cristo no meados do século XVIII, e num prefácio 1652, ele escreve uma citação que me parece muito linda. Ele diz: depois da Bíblia, eu não encontro texto que tenha tido tanta voga, que tenha tido tanta fé, que tenha sido tanto traduzido em tantos idiomas e que também tenha contribuído tanto para a salvação e perfeição das almas, e que tampouco que tenha sido aprovado por um consenso tão grande do mundo inteiro. E o mundo inteiro é pelo mundo mesmo. Então, como eu disse para vocês, trata-se de um sucesso, um ritmo de divulgação que é sem precedente, sem equivalente. Então, isto quanto à quantidade de edições manuscritas. Agora a gente vai falar também as publicações, tá? Vocês sabem que para fazer estatísticas bibliográficas, para saber o número de edições de um texto, seja Notre-Dame de Paris ou a Imitação de Cristo, é a quantidade de edições em diversos idiomas, mas também é interessante ver a quantidade de exemplares que foram
comercializados, impressos e comercializados para cada uma dessas edições. Então, em termos de quantidade de exemplares, os números são colossais também. Nós temos uma estimação muito baixa, porque muito prudente, que estabelece 2,3 milhões de exemplares no conjunto deste período, tá? Século XV até início do XIX, e uma estimação alta que consideraria 15 milhões de exemplares. Eu tendo a preferir a estimação alta, porque trata-se de um assunto aqui que eu abordei enquanto historiador, mas também porque quando se reúnem todos os arquivos e os dados que podemos conhecer a respeito da quantidade de exemplares publicados, é um dado difícil de acessar. A quantidade de exemplares não é uma coisa que não faz parte dos metadados impressos num livro no século XVI ou XVII. É preciso fazer pesquisa em arquivos, achar correspondências, contas de impressores, para poder achar essas informações. De qualquer modo, existem uns depósitos de arquivos que são muito importantes. Em Anvers, uma cidade na Bélgica, que vocês provavelmente vão visitar quando vocês forem na Europa, tem o Museu Plantin-Moretus, é um museu que... Antuérpia, em português. É um museu que foi fundado por um grande impressor do século XVI, que teve sucessores até o século XIX, mas é uma editora que preservou todos os seus arquivos desde o século XVI. Então, é um museu lá em Antuérpia, mas é também um incrível centro de pesquisa, um santuário de dados econômicos e financeiros sobre a produção de um livro no século XVI e XVII. Naturalmente, mergulhamos nos arquivos, nestes arquivos, e o resultado é absolutamente eloquente. A Casa Plantin, para as imitações de Cristo, reúne de 1.250 exemplares para os menores, né, até 10 mil exemplares para os mais importantes, né? Então, em termos médios, é 5 vezes mais, é um número 5 vezes superior à quantidade de exemplares média para a produção literária clássica. Então, vamos supor que essa quantidade de exemplares tenha sido tão eloquente quanto essa quantidade de edições. Bom, eu queria deixar minha apresentação aqui se baseia também sobre os dados de um programa de pesquisa de história do livro que foi conduzida alguns anos atrás com a Biblioteca Nacional Francesa, a Biblioteca Sainte-Geneviève e a Biblioteca Mazarin, e eu compartilhei a direção dessa biblioteca com uma pesquisadora incrível que infelizmente faleceu de forma prematura e chamada Martine Delaveau. E os resultados da nossa pesquisa foram publicados como um repertório bibliográfico das edições, que vocês veem aqui na tela, né? Notícias relativamente detalhadas com a localização dos exemplares que foram reencontrados. E este trabalho também deu lugar a uma exposição e a publicação de um catálogo de exposições. A ideia era que com essas duas publicações, tá, uma publicação destinada aos bibliógrafos, aos pesquisadores e eruditos, e uma segunda publicação destinada ao grande público, um livro muito mais ilustrado, que tenta fazer entender qual é esse imenso sucesso literário sem descontinuidade do final da Idade Média até a Idade Industrial. Bom, eu gostaria de insistir sobre o fato de que as principais coleções, as principais bibliotecas que constituíram o terreno de base da nossa pesquisa são muito ricas. A Biblioteca Mazarin, que é uma das bibliotecas que eu dirijo, conserva, entre outras coisas, né, na biblioteca, na coleção privada, do cardeal Mazarin. E o seu bibliotecário se chamava Gabriel Naudet, era um grande personagem do século XVII. Eu vejo algumas pessoas que parecem conhecer esse texto. Alguns dias atrás eu estive na Escola de Biblioteconomia na Universidade do Rio. Falei do Gabriel Naudet para futuros bibliotecários e me dei conta que ele tinha a mesma notoriedade do que um jogador de futebol do time do Rio.
Sim, porque ele é o fundador da biblioteconomia, é o primeiro pensador erudito que considerou que o mundo das bibliotecas é, é uma disciplina em si. Ele publicou trabalhos, manuais muito importantes sobre este assunto. Mas não é por isso que eu queria citar o Gabriel Naudet, é porque ele também é um erudito, que revelou de forma definitiva quem era o autor da imitação de Cristo. É o primeiro que fez isso, baseado em argumentos que já eram argumentos científicos, bibliográficos, codicológicos. É quase que um dos primeiros historiadores do livro, um dos mais antigos, pelo menos, e do manuscrito do século 17, baseado em elementos e critérios que hoje podemos considerar como sendo científicos e não sobre parâmetros teológicos ou espirituais ou, ou sobre razões e argumentos estratégicos, né? Ele demonstrou, ao analisar o conjunto desse corpus, que não existia nenhuma dúvida em poder afirmar que Thomas Kempis era o único autor considerável e legítimo deste texto, tá? Voltaremos sobre isso. Todas essas edições, representadas por milhões de exemplares que eu acabei de citar, além de uma aparente homogeneidade, vocês talvez vão dizer, bom, ok, Imitação de Cristo, são 4 livros diferentes, reunidos em 1427, não tem com conteúdo único, ok, mas divulgado, disseminado em vários idiomas, vocês poderiam dizer, parece um pouco cansativa essa história. Como em pleno século XVIII podem ler um texto proveniente da devoção moderna, essa renovação espiritual do final da Idade Média, né? Como a partir do final do século XVI e XVII, no momento em que há uma modernização gramatical, ortotipográfica de várias línguas europeias, em específico o francês, a normalização da expressão literária clássica avança bastante nessa época. Como que nessa época pode-se ainda ler esses textos? Esse texto. Bom, para além dessa aparente homogeneidade, dessa aparente mesmismo desse texto, né? Se a gente vê o conjunto das edições, os objetos, a gente vai ver que trata-se de um corpus muito diversificado do ponto de vista dos dispositivos tipográficos. E a imitação de Cristo pode ser livros pequeninos, muito grandes, muito ilustrados, nada ilustrados. Podem ser livros cuja estruturação, capitulação, apresentação, paginação, etc., pode variar muito. Então, a princípio, tendo várias edições da Imitação de Cristo, vocês poderiam ter dificuldade em supor que se trata do mesmo texto, porque as edições são muito diversas. É sobre isso que eu queria insistir a partir de agora. Justamente porque todas essas escolhas de dispositivos tipográficos muito diferentes de uma edição para outra, tudo isso demonstra certas intenções editoriais, projetos editoriais muito diversificados. E o que me interessou bastante a respeito da história do livro, né, é que quando essas intenções editoriais são confirmadas por rastros deixados pelos leitores nos exemplares que foram preservados. Então, a história editorial, a história da produção editorial, neste caso, vai concordar com a história da leitura, mas não somente, porque não se trata somente de ler, se trata de mexer com o texto, de intervir, de trazer cor. Então, a história das manipulações do texto, dos usos do livro, se reencontram ali. E me parece que o conjunto das investigações que reunimos sobre este livro testemunha de uma abordagem que tem a ver com a produção e também com a recepção, e isso é ainda mais interessante na medida em que nós damos conta de que os usos, às vezes, remetem a outras práticas, outras intenções diferentes daquelas pelas quais a edição tinha sido concebida inicialmente. Então, às vezes, certos desvios, digamos.
Em termos materiais, bom, no primeiro momento da divulgação da imitação de Cristo, entre o início do século XV, divulgação manuscrita, e o final do século XV, a primeira dificuldade que encontramos, e que provavelmente os editores da época tinham também, e os leitores também, era apreender este texto como sendo uma obra em si, como sendo uma obra global. Isto por dois motivos. Primeiramente, porque os 4 livros que eu citei de Thomas à Kempis, que tinham sido reunidos em 1427 e foi decidido dar um título único, uniforme, à imitação de Cristo, estes 4 livros cujos títulos em latim aparecem na tela, continuaram por muito tempo sendo objeto de divulgação distinta, tá? Eram publicados separadamente. A imitação de Cristo, com os 4 livros que tinham se tornado 4 capítulos, era divulgado, mas também cada um desses 4 livros era divulgado ainda, separadamente. Então, esses 4 capítulos publicados como livros independentes. Vejam, o primeiro ali, o primeiro que se chama Avisos Úteis para a Vida Espiritual, pode ter sido publicado sozinho, assim. Alguns exemplos. Desculpe, voltando um pouco atrás, vejam aqui o livro 3, De Interna Consolazione, da Consolação Interior. Aqui vocês estão vendo um manuscrito realizado no final do século XV, que está hoje na Biblioteca Mazarini, e o Incipit, o início, vem da região de Flandres, o Incipit Liber Interne Consolationes. Então, este livro, este manuscrito existe. Este manuscrito é somente o 3º capítulo, tá? Então, por este motivo, a identificação da imitação de Cristo pode ser dificultada. E, pelo contrário, existem outros casos em que os 4 capítulos que constituem a imitação de Cristo, ou os 4, ou 1, ou 2, ou 3, estão incorporados num conjunto textual muito mais amplo. É comum, aliás, ver esses conjuntos textuais, todos provenientes desse movimento espiritual que é a devoção moderna, e é uma realidade isso. Encontramos isso em vários manuscritos, aqui aparece um outro na tela. Vocês veem aqui que o manuscrito começa por um texto, um tratado de espiritualidade, de Gerald Zutphen, que é outro autor flamengo, muito ativo no movimento da devoção moderna, e nós damos conta, ao percorrer esse manuscrito, que tem muitos outros textos, e, entre outras coisas, 2 capítulos, 2 dos livros da imitação de Cristo, que estão misturados com essa constelação textual. É interessante porque essa configuração de diversos capítulos disseminados num conjunto textual um pouco heteroclita caracteriza também a primeira edição da Imitação de Cristo. Quando a primeira edição impressa da Imitação de Cristo é feita, Gunther Zeiner, um impressor que trabalha na cidade alemã de Augsburgo. É uma edição não datada, mas é difícil, por motivos específicos, materiais, né? É difícil pensar que pode ter sido impresso depois de 1470. Então, consideremos que foi impresso em 1470. Pois bem, essa edição é uma grande obra em que se encontra também uma seleção muito ampla de diversos textos, todos provenientes desse movimento da devoção moderna. Imitatio Christi, Incipit. Isso é um pouco verboso, né? Mas quando se lê, quando se vai além do incipit e que se entra no texto, nós damos conta de que realmente existem ali os 4 capítulos que conhecemos, e acontece que tem a integralidade da imitação de Cristo nessa grande constelação textual impressa, que é muito estruturada e que compreende muitos autores da devoção moderna, mas também alguns textos de Santo Jerôme, alguns textos de Tomás de Aquino e também de um outro personagem que eu citei antes, que era chancelor da Universidade de Paris, um imenso intelectual do início do século XV, chamado Jean Gerson, e que foi um dos autores
a quem tentaram atribuir a imitação de Cristo antes de Gabriel Naudet ordenar um pouco esses conflitos de atribuição. Primeiros tempos, então, em que foi difícil considerar na produção editorial, tem sido difícil considerar isso como objeto separado, um objeto em si, né? Ou seja, ou temos um, dois, três livros, ou temos alguns livros que estão integrados dentro de um conjunto maior, né? Mais amplo. O que temos de interessante aqui, nos anos 1470, né? É uma situação que dura até os anos... E a Imitatio Christi se torna um livro em si, autônomo, material, separado, né? Uma ideia codicológica claramente percebida como tal, através das suas primeiras edições em língua vernacular. É a partir do momento em que o texto é traduzido, os editores começam a traduzir esse texto para poder produzir edições em alemão, em francês, em italiano, a partir deste momento que é sistematicamente privilegiada uma formatação editorial que é totalmente autônoma. Nós conhecemos, como eu disse para vocês, 74 edições da Imitação de Cristo para o século XV, a metade das quais foi publicada em latim e a outra metade, o que é importante, né? 50%, 50%, a outra metade foi publicada em um ou outro idioma europeu. Temos uma edição em catalão a partir de 1482, uma edição em alemão em 1486, que vocês veem aqui na tela. E nessa edição em alemão, é o que eu estava dizendo, né? Não é uma coletânea, é uma unidade. A Imitação de Cristo aparece como um livro em si, isolado, e além disso, cada uma das quatro partes constitui uma unidade fortemente estruturada, fortemente arquitetada, digamos, né? Com uma parte que anuncia que vai ter quatro partes e um título que vocês veem aqui, né? Vocês estão vendo aqui? A primeira parte ali em cima, né? E o início, cada um dos quatro livros começa com essa grande inicial, uma grande letra capital ornamentada desse tipo, dessa maneira, né? Vocês veem, reforçamos das Erst Kapital, primeiro capítulo, primeiro dos quatro, né? E para acabar com essa estruturação arquitetônica extremamente forte, né? No final do volume, vocês encontram um index que retoma o título o título de cada um um sumário no final, né? Que retoma cada um dos quatro capítulos. Então, o sucesso das edições a partir das línguas vernaculares é responsável pela autonomização. A partir deste momento, o objeto editorial e de comercialização, cuja divulgação vai privilegiar a forma independente. Então, é um livro em si, e o que é interessante aqui é que temos outros satélites que vieram se agarrar na Imitação de Cristo. Prefácios, auxílios para leitura, índices específicos, que vêm como satélites mesmo, elementos secundários que se agarram a isso, que se engancham, digamos. É interessante porque esses satélites podem deixar a entender quem eram os leitores pressentidos para tal ou tal edição, mas realmente é uma posição secundária de anexo, né? É Imitatio com esses quatro livros que aparece claramente como o corpo principal do objeto editorial. Bom, uma edição impressa baseada num dispositivo isolado, né, digamos, a nível tipográfico editorial, que começa realmente com as edições com línguas vernaculares a partir dos anos 1480. Isto não significa que nos séculos seguintes as edições sejam uniformes. Pelo contrário, como eu disse para vocês, tem grande variedade de formatos, de ilustrações, de intenções. E para dar uma ideia a vocês vocês terem uma ideia dessa grande diversidade, eu vou apresentar esse corpus para vocês até o início do século XIX, isolando de maneira muito simplificada 5 modelos editoriais, tá? São 5 grandes famílias, 5 grandes modelos, me pareceu,
que permitem reunir o conjunto desse corpus, né? São 2.500 edições impressas, poderiam ser classificadas em 5 categorias, levando em consideração as intenções editoriais e partindo do princípio de que essas intenções editoriais tinham imposto aos compositores tipográficos modos de formatação e paginação particulares e específicos. O primeiro conjunto, o primeiro modelo editorial é o modelo da edição com vocação teológica ou sacerdotal. São edições que, primeiramente, são exclusivamente destinadas aos religiosos, né? Regulares ou seculares, os dois. Essas edições todas têm a mesma características, são exclusivamente em língua latina, ou pelo menos para o século XV, XVI e primeira metade do XVII, né? Mesmo que tenham aparecido outras edições em línguas vernaculares a partir da segunda metade do século XVII e no XVIII, mas também isto deve ser visto de acordo com duas maneiras, digamos, ou um domínio menor do idioma latim ligado à evolução, modificação dos padres na Europa Ocidental, ou mesmo uma consequência do Concílio de Trento e da Contra-Reforma, que visa também colocar nas mãos dos religiosos ferramentas de reflexão que sejam na língua dos fiéis, né? Que sejam na língua vernacular, mas na mão do clero, né? Mas são edições que são todas parecidas, na medida em que são pequenos formatos, geralmente em formato inoctavo, um pequeno formato, nem sempre é maior do que o in-quarto, se caracteriza também por uma tipografia de pequenos módulos. Se tiverem tipógrafos entre vocês e grafistas aqui, eu sei que tem aqui na sala, enfim, é uma tipografia que o final da Idade Média qualifica como sendo letra textura, letra de pequeno módulo da família do gótico, que é universalmente utilizada para os repertórios editoriais, teológicos, latins, tá? Basicamente é a tipografia, é a forma letrada, digamos, né, letral dos eruditos teólogos. Essa tipografia é universalmente privilegiada por este modelo editorial da imitação até o primeiro terço do século XVI, e depois passou a ser uma tipografia mais romana. É também neste momento que, na maioria dos países, menos nas Flandres e na Alemanha, é progressivamente abandonada a tipografia gótica ou fracture. Não sei como que seria em português, não sei se vocês falam fracture ou gótica. Fracture, ok. Eu devia ter utilizado essa palavra. Este modelo editorial, além do seu formato típico, proveniente dessa tipografia muito específica que reconhecemos imediatamente, que é a textura, se caracteriza por um índice dos loci comunes, dos lugares comuns, que tem uma utilidade tão evidente quanto exclusiva, ou seja, que permitem aos padres utilizar a imitação de Cristo para a composição dos sermões e para os usos religiosos mesmo, ou seja, que o padre, o assunto do seu sermão, ele vai percorrer o índice temático da imitação de Cristo para poder achar umas citações que possam servir o argumento que ele vai querer defender. Então, realmente é uma ferramenta de trabalho, é uma espécie de enriquecimento textual, um instrumento destinado ao uso sacerdotal da imitação de Cristo. Então, vários exemplares, isso é interessante de se ver. Alguns exemplares justamente carregam os rastros de um uso sacerdotal da imitação. Vemos o padre que prepara as leituras ou as predicações, que anota coisas, faz anotações na margem, às vezes ele anota até a data em que o sermão vai ser pronunciado. Então a gente vê realmente que a pessoa está organizando, compondo a matéria a partir da qual vai pronunciar os sermões. Não tem imagem aqui, mas
queria dizer para vocês que nós investigamos, fomos pescar essas menções manuscritas nas margens que testemunham de um uso pelos padres, e, por exemplo, numa edição de 1513, lemos numa escrita manuscrita que provavelmente é mais do final do século XVI e que é muito abundante em todas as margens, lemos então pequenas menções deste tipo Oratio Optima Ante Communionem Dicenda. Aqui é uma oração bem legal, vou utilizar essa oração, eu tenho que utilizá-la logo antes da comunhão. Então, pequenas menções assim que são feitas na margem, e basicamente são anotações mesmo, né? Tipo post-it, né? Como se o padre estivesse manipulando um pouco essa matéria para poder preparar sua performance eclesiástica. Às vezes, os padres, quando não estão satisfeitos com os índices de lugares comuns, de loci comunes, eles mesmos compõem um índice assim que lhes permite navegar dentro do texto. Encontramos, por exemplo, um índice manuscrito que tinha sido inserido numa edição francesa da Imitação de Cristo e que tem como título Leituras do livro da imitação dividida de acordo com as necessidades dos fiéis. Ou seja, que o padre tinha identificado necessidades dos fiéis e ele tinha procurado na imitação as sentenças, as páginas que poderiam trazer uma resposta para os fiéis. Ele tinha composto um índice a partir disso, o manuscrito tinha conectado, digamos, religado esse índice neste exemplar, que é um exemplar que está na Biblioteca Sainte-Geneviève, em Paris, que vocês poderão visitar quando vocês forem a Paris. É também interessante, como eu disse, notar que, às vezes, alguns usos, alguns rastros que encontramos nos exemplares não condizem exatamente com o modelo editorial que os suscitou, né? É por isso que eu gosto muito do exemplar seguinte, que é uma edição em textura, né? De pequenos módulos, pequenos formatos, que pertencem a este modelo editorial, esse primeiro modelo editorial que acabamos de falar, que foi impresso em Lyon em 1489, é um exemplar que é detido por um personagem que conseguimos identificar, porque as armas dele aparecem aqui, o nome dele também é mencionado, notário e secretário do rei, ou seja, que faz parte da administração real, no início do século XVI, a época de Luís XII, se chama, e François Ier, ele se chama Etienne Petit, e ele utilizou as margens do exemplar que ele tinha da imitação para anotar várias coisas, várias reflexões que ele tinha pensado, e também para fazer anotações de leitura que ele fazia em outros corpos textuais. E não necessariamente sobre assuntos de espiritualidade, viu? Encontramos citações de São Bernardo de Clairvaux, mas também de um historiador antigo, né? Sallust, também citações da Conjuração de Catilina, um administrador, é uma pessoa, Etienne Petit vive nas esferas políticas, né? Salustiano, como qualquer político um pouco responsável, ele é preocupado pela preservação de sua carreira. E tem citações também das fábulas dos homens. Nós estamos muito longe aqui da espiritualidade e da devoção moderna. E também é uma personagem que esteve a cargo em Lyon, na cidade de Lyon, na França. Aparentemente, ele tinha o exemplar dele no bolso quando ele atravessou a catedral, porque na catedral de Lyon, ele examinou algumas citações epigráficas, em específico sobre pedras funerárias no solo da catedral de Lyon. Quando ele visitou, ele transcreveu isto nas margens do exemplar dele da imitação. Então, vejam aqui um exemplar que era destinado a um teólogo, a um padre, por um uso sacerdotal e teológico, que se encontra nas mãos, no bolso, melhor, de um personagem da administração real, que se interessa à arqueologia, que se interessa à história política da antiguidade, que se interessa a São Bernardo de Clairvaux também, e que faz confluir todas as marcas de interesse e curiosidade intelectual neste exemplar dele. Tem outro caso que eu queria citar, mas eu não tenho ilustração aqui, é um exemplar que identificamos que o proprietário era Corneille de Degt, era reitor da Universidade de Paris. Na época, ele tinha um exemplar dessa mesma edição,
E em março de 1494, houve um terremoto na Europa que foi percebido até Paris, um terremoto que sacudiu literalmente, desculpe a expressão, ele foi sacudido literalmente pelo terremoto e ele anotou coisas a respeito disso. É importante isso para os historiadores que trabalham sobre a história ambiental e sobre a história dos movimentos de terremotos, porque tem uma descrição muito precisa dos efeitos da destruição, etc. Tudo isso na margem dessa edição da Imitação de Cristo. O que isso significa? Isso significa que a imitação de Jesus Cristo e também a imitação neste primeiro modelo editorial, este primeiro modelo de forma editorial, é um livro que está presente em tudo quanto é lugar, disponível, acessível, familiar, à mão, no bolso, tem uma coisinha para anotar, um negócio para anotar, pá. Primeiro suporte para o qual fazer as anotações é esse, sejam qual for as coisas para as anotações, né? É evidentemente a imitação de Cristo. Bom, desculpe, eu tinha segunda-feira, 10 de março, a Terra tremeu fortemente e 3 vezes eu tinha a imagem desse texto. Desculpe, eu achava que eu não tinha. O segundo modelo é o modelo das edições destinadas à devoção individual, privada, pessoal, dos laicos. Então, é um modelo editorial um pouco diferente já, porque é essencialmente, quase que exclusivamente constituído por edições em língua vernacular. E para o francês, essas edições em língua vernacular, elas recorrem naturalmente, né, nos séculos XV e XVI, uma outra tipografia que não a textura, que é uma tipografia reservada ao latim e ao latim erudito, como eu disse naquela hora, é uma tipografia que chamamos de tipografia bastarda, né? A letra bastarda. Tem uma história particular, eu não vou voltar sobre isso, mas basicamente é uma tipografia que reconhecemos em função do comprimento das formas descendentes, das formas subindo também, ou S, F, muito longo, comprido, e isso ultrapassa o módulo linear embaixo e em cima, o que permite reconhecer facilmente, né? Mas, de qualquer forma, é aqui a letra que é a tipografia, é a caligrafia e a tipografia, digamos que é lida de maneira mais natural para os leitores laicos, burgueses, não sábios, não eruditos, o que explica também que tenham feito essa opção, essa escolha. A ilustração nessas edições também é abundante, ou até mesmo muito abundante, às vezes, sendo que era quase que inexistente no modelo anterior que eu citei, e é um modelo editorial que é muito diversificado, que compreende luxuosas indicações, mas também indicações mais simples, com destino meio popular, mas sempre muito ilustrado. Eu vou agora dar alguns exemplos em diversos idiomas. Nós estamos aqui vendo uma edição de 1613 em inglês, que dissimula voluntariamente seu endereço. Vocês veem, Permissa Superiorum, com a permissão dos superiores. Não sabemos onde foi impresso, mas isto é totalmente, absolutamente intencional. E vemos na página seguinte que tem uma menção feita a uma mulher que conhecemos bem, que pertence a uma grande família de católicos ingleses que se recusaram a se submeter ao governo protestante de Tiago I de Inglaterra, Jack I. Não vou voltar sobre as guerras de religião na Inglaterra na época, mas basicamente o reino de Tiago I, Jack I, na Inglaterra vai engajar uma partida clandestina ou fora, no estrangeiro, disse a alguns católicos e aristocratas católicos ingleses. E essa edição justamente foi impressa em 1613, no momento de muitas suspeitas por parte do poder central inglês para com os católicos e as editoras que trabalham para os católicos ingleses, para os aristocratas ingleses que tiveram a temeridade de permanecerem católicos e não se tornarem protestantes. É uma história que vocês conhecem bem, a conspiração dos povos.
É, en Angleterre. é, Et é, de surcroît, nous sommes en présence d'une édition qui, pour le coup, est e nós destinée estamos aqui vendo uma aux edição anglais que foi destinada aos exilados ingleses. Então, por isso que não tem endereço também, para manter uma prudência. Uma menção feita a essa grande figura feminina, grande aristocrata que protege os católicos ingleses. E quando analisamos o material tipográfico que foi utilizado, nos damos conta que esse texto não foi impresso em Londres, mas sim em Santo Homero, Saint-Omer, que é no continente, que foi um território onde muitos exilados católicos ingleses se refugiaram e onde os jesuítas ingleses tinham instalado um colégio bastante famoso, com funções pedagógicas, que se enriqueceu imediatamente de um ateliê tipográfico que funcionou para poder publicar para a literatura católica. Em inglês, é vernacular, é para os leitores católicos, católicos ingleses que se recusaram a se submeter. Não tenho tempo aqui de aprofundar, mas é uma edição incrível, porque, evidentemente, o tradutor inglês teve acesso ao manuscrito autógrafo do Thomas à Kempis, que ainda existe na Biblioteca Real de Bruxelas, mas que na época estava na biblioteca do Colégio Jesuíta de Antuérpia. Não sei se vocês têm a geografia europeia em mente, mas tem a Inglaterra ali, tem Omar, tem Saint-Omer no litoral francês, e talvez a 150 quilômetros dali tem a cidade de Antuérpia, com o Colégio dos Jesuítas que conservavam o manuscrito de Thomas à Kempis. Alguns exemplos aqui, então, para os laicos, uma edição inglesa. Aqui, segundo exemplo, não é inglês? O que é isso aqui, segundo vocês? Que idioma é esse? Armênio. Uma edição armênia, de 1696. Não é a primeira edição em armênio da Imitação de Cristo. Existe uma edição também que tinha sido impressa em Roma em 1674, mas pelas imprensas da propaganda fide, a propagação da fé. Então, era uma edição que devia servir às ambições missionárias do clero, tá? De Roma, em direção das comunidades armênias do Oriente Médio, basicamente, e da região do Cáucaso. É uma versão editorial um pouco diferente aqui, uma edição que foi impressa em Amsterdã, onde existe uma forte comunidade armênia desde o século XVI. As comunidades armênias na Europa é muito interessante estudar para os historiadores do livro, porque elas têm uma atividade editorial incrível. Eu falava da coragem dos editores, mas nos armênios vemos isso também, né? Veneza, a cidade de Marsella e Amsterdã também. E aí, no caso, não é uma edição de propaganda fide, não é para propagar a fé, realmente armênios que imprimiram a imitação de Cristo para eles mesmos, para os pares deles. O fruto de uma grande família de impressores armênio, Vanandetsi, a família Vanandetsi. Se vocês sabem ler armênio, talvez vocês possam ver os nomes deles aqui, mas tem a notícia da obra, uma família muito importante que tinha fugido da censura católica para se refugiar em Amsterdã. E as edições dos Vanandetsi são muito ilustradas, como vocês aqui na tela. Neste segundo modelo ainda, as edições da Imitação de Cristo destinadas à devoção individual, né, a leitores privados, particulares, para o exercício de sua própria fé, seja ela católica ou armênia, digamos, né, tanto faz, eu diria. Então, neste corpus, identificamos duas inovações que são muito importantes a nível da iconografia, em específico. Inovações que depois se instalaram neste corpus editorial de forma muito durável, né? A primeira inovação é um motivo iconográfico que é da Sequela Christi, tá? Eu disse para vocês hoje, mais cedo, que a imitação de Cristo, primeiro texto, a primeira frase deste texto é uma frase do Evangelho de Jean, que diz: quem me segue não anda em trevas, né, de São João. E a Sequela Christi é a continuação, é o fato de seguir o Cristo, de andar por trás do Cristo, né? E aí, por isso, aparecem imagens ali
que mostram este momento muito específico em que um fiel começa a caminhar por trás do Cristo. Então, o Cristo caminha, o fiel caminha atrás dele e o imita. Então, é um fiel que também é a figura do leitor. Vejam aqui a paginação, a formatação, a gravura à esquerda, o texto à direita, como o texto é distribuído. O leitor que possa se reconhecer na figura do personagem, da personagem que segue o Cristo, e imediatamente é invitado a entrar no texto, que começa com a folha da direita. Realmente é... Vou tentar avançar para não perder tempo, mas eu vou avançar nesse corpus de maneira cronológica e vocês vão ver que é uma iconografia que vamos reencontrar, tanto em edições gravadas sob madeira, quanto edições que têm iluminuras. Vocês veem aqui sequereme, vocês veem aqui o motivo mesmo, o próprio motivo da caminhada por trás do Cristo é reforçado pelo texto sequereme. Sequereme significa me siga, é o imperativo. Então, realmente é a página de títulos, às vezes é um frontispício, ou seja, uma ilustração que está em frente à página do título. Tem outro exemplo aqui em que nós temos uma sequela coletiva aqui. Não somente o leitor segue o Cristo, como também cada um carrega a sua cruz. Encontramos aqui uma pequena vinheta. Bom, Jean Moretus é a oficina de Christophe Plantin que eu mencionei antes. Sequela Christi, mas com um carregamento de cruz coletiva. Vocês veem aqui, o Cristo sobe em direção ao seu Pai e é acompanhado por vários personagens. A personagem que segue o Cristo tem um pequeno chapéu de cônego, é uma representação do autor, Thomas à Kempis. Então temos o Cristo, seguido por Thomas à Kempis. Vocês veem que ele tem o livro dele na mão esquerda e atrás tem o primeiro dos seguidores, que é o leitor. São vocês, sou eu, é quem abre este livro, né? Bom, isso é outra coisa. Bom, um motivo que se dissemina muito fortemente, né? Tem outro motivo que remete à mesma retórica e que aparece de maneira muito repentina numa edição que é muito, muito importante, aliás, que vocês estão vendo aqui na tela, que é a primeira edição da impressora real na França em 1640. Eu ia dizer que é engraçado. Não tem nada engraçado, na verdade, mas é revelador, porque o primeiro livro impresso pela impressora real na França em 1640 é A Imitação de Cristo. É uma edição absolutamente incrível do ponto de vista da tipografia, do ponto de vista das iniciais ornamentadas e também do ponto de vista da ilustração, porque nós temos um belíssimo frontispício gravado por um grande artista chamado Claude Melon, talvez vocês o conheçam, talvez vocês conheçam Jacques Stella. Jacques Stella é um grande pintor francês, era o pintor preferido do Richelieu, do cardeal Richelieu, e também do Luís XIII. E vejam aqui que a imagem é um pouco diferente, porque é a mesma ideia, mas não é a sequela Christi aqui. Nós temos uma personagem ajoelhada que é convidada a seguir não tanto o Cristo quanto a Verônica. Sabem, o lençol que Verônica colocou no rosto de Cristo e no qual aparece o rosto do Salvador, né? Vocês veem que o título da imitação de Cristo aparece no velo, no próprio tecido. Então temos o título ali, é uma espécie de equivalência simbólica, ou seja, que este véu com a figura do Cristo e a palavra Imitazione Christi, este véu, este tecido é a página de título. Então, o livro, ou seja, a imitação de Jesus Cristo, é a figura do Cristo em si, tá? Ou pelo menos o reflexo de sua imagem, tal como foi capturada através do milagre da Verônica, que pegou a imagem dele. Então, existe uma retórica iconográfica aqui que me parece ser muito, muito forte e que é um convite à leitura. Ler a imitação de Jesus Cristo
significa diretamente imitar o Cristo e ler um texto que é mais do que um objeto livresco, é mesmo uma alegoria da Verônica, ou seja, que uma forma tipográfica dessa Verônica, que no ano 33 após o Cristo, captou, digamos, graficamente, né? Captou o rosto do Cristo. Bom, é uma imagem cujo desenho preparatório foi reencontrado no gabinete dos desenhos do Museu do Louvre. Eu vou seguir um pouco mais rapidamente agora para propor a vocês. É isso, eu tinha imagens bonitas para mostrar para vocês, mas estamos ficando sem tempo, voltaremos sobre isso. Talvez voltemos sobre isso através na hora de conversar, né? E tem um terceiro modelo editorial, preciso avançar mesmo, porque eu falei de 5, né? É a edição erudita, que corresponde a edições filológicas, tá? Então, elucidação da origem, quem é o autor da Imitação de Cristo, e essas realmente são edições que aparecem no final do século apenas, e no século XVII, na hora em que a briga sobre a identificação do autor é mais viva. A primeira dessas edições eruditas é provavelmente aquela que foi impressa em Antuérpia em 1599, vocês estão vendo na tela, supervisionado por um dos sucessores de Christophe Plantin, e é uma edição que é estabelecida por um erudito que conhecemos bem, Enrico Somalius, e é o primeiro erudito que trabalhou para o conjunto do estabelecimento do texto e que trabalhou com o manuscrito autógrafo de Thomas A. Kempis. Este manuscrito autógrafo que está na Biblioteca Nacional Real de Bruxelas e que na época estava conservado na biblioteca do Colégio dos Jesuítas de Antuérpia, tá? Então é realmente aqui uma edição erudita, né? Como se fossem editar um clássico grego da antiguidade. Essa edição erudita contém liminares com uma estruturação muito precisa dos subcapítulos e, desculpe, estou correndo um pouco aqui, mas introduzimos no texto no texto alguns versículos, o modo de versificação, tá? Aí vocês vão dizer, mas espera aí, como fazemos na França desde os anos 1520, ok? Mas o modelo não é a edição bíblica, são as edições eruditas. Os textos de Cícero, de César, também fazem objeto dessa numerotação extremamente precisa, né? Bom, neste modelo, o modelo das edições ditas eruditas, encontramos muitos anexos, totalmente especializadas, né? Porque são anexos destinados a eruditos, são peças justificativas, análise de fontes manuscritas que foram utilizadas, a bibliografia das edições precedentes, quantas edições atribuem o texto ao Gerson, quantos atribuem a autoria a Thomas Kempis. Também são anexos que chamam atenção sobre divergências textuais entre diversas tradições desse texto. Anexos eruditos, com vocação filológico erudito, que são bem diferentes dos outros anexos que continuam acompanhando as edições do primeiro modelo. Este primeiro modelo destinado ao padre, e em que eu mencionava métodos pastorais, índices destinados à preparação dos sermões. Bom, outra edição erudita aqui. Essa é uma das edições eruditas com anotações na margem feitas por Gabriel Naudet, que coloca comentários de natureza filológica, né? Ele compara ali os textos, introduzindo versões que provêm de outras fontes manuscritas. Bom, isso aí. Quarto modelo, eu avanço rápido,
vocês têm o precedente em mente, né? O quarto modelo é a edição à vocação pedagógica. Sim, teve um uso pedagógico da imitação de Jesus Cristo. Primeiramente, porque algumas edições, algumas edições foram claramente pensadas para um uso pedagógico. É o caso da primeira edição grega, é aquela que vocês estão vendo aqui, que foi dada em Augsburgo, é a Ordem dos Jesuítas que, aliás, é um dos grandes promotores da divulgação da imitação de Cristo e que preparou essa edição. Essa edição que tem vocação a ser uma ferramenta para aprender o grego. A ideia, que foi uma ideia genial que o George Meyer teve, que era o tradutor, que é um jesuíta, foi considerar que, dado o nível e a dinâmica de divulgação da imitação de Cristo em latim, conhecida por todos os alunos e estudantes que se destinam a serem padres. Pois bem, para facilitar a aprendizagem do grego, o mais fácil é utilizar o texto em latim, que eles conhecem de cor, comparar com o texto em grego, à direita, ou seja, que os excelentes conhecimentos, decorado mesmo do texto em latim, facilita a aprendizagem do idioma grego. É engraçado porque essa edição em grego, ela somente circulou na Europa Ocidental. Ela não circulou no mundo grego, justamente porque era destinada exclusivamente ao ensino do grego nos colégios, em específico nos colégios jesuítas. Tinham outras edições em grego que foram feitas para poder circular em direção aos fiéis ou aos dos leitores mesmo interessados pela imitação de Cristo. Quinto e último modelo, e eu estou chegando no fim da minha apresentação, eu deixei o mais bonito para o final. É um modelo que aparece em 1640, com essa edição da Imitação de Cristo pela impressora real, que vocês conhecem, e é o modelo mais surpreendente, digamos, mais bonito, mais bibliofílico, é o monumento tipográfico. A intenção é celebrar a imitação, é celebrar Thomas A. Kempis por uma criação tipográfica. Trata-se aqui de projetos que tiveram pouquíssima vocação espiritual, ou nada de vocação espiritual, tampouco erudita, tampouco vocação pedagógica, é realmente uma vocação suntuária. Para fazer um belo livro, fazer o que se faz de melhor do ponto de vista da gravura, do ponto de vista da tipografia. Isso é interessante porque o fato que alguns impressores tenham decidido fazer proezas assim, vocês vão ver que vários grandes editores tentaram essas proezas. O fato deles terem optado pela imitação é um sinal de que este texto tinha adquirido no mundo inteiro uma dimensão simbólica, um caráter excepcional. É um livro excepcional, portanto, se eu quiser fazer um objeto tipográfico excepcional, eu vou escolher este texto, que é um texto eloquente. E quando a gente se indaga sobre os editores exigentes na Europa, por exemplo, alguns nomes aparecem: Pierre-François Didot, em Paris, Podoni, em Parma, Baskerville, Kermer, em Paris, o editor dos grandes românticos do século XIX, enfim, todos, em algum momento de sua carreira, realizaram algum objeto formidável, suntuoso, de grande dimensão. Essas edições imediatamente foram muito apreciadas do ponto de vista bibliofílico e passaram a integrar as grandes coleções de livros raros. Bom, eu não vou passar mais tempo sobre este assunto, mas a edição da Imitação de Cristo, eu esqueci de dizer que era uma edição em folho, grandíssimo formato, objeto pesado de se manipular, difícil de se manipular, pesado, o que não é visível aqui na tela, mas aqui é um objeto, é um dos maiores livros franceses
de tipografia do qual poderíamos dizer que é neoclássico, então com uma composição tipográfica, vejam aqui o início do texto à direita, que é pensado mesmo como uma epigrafia, tá? Como se este texto fosse gravado no mármore e em vez de simplesmente impresso pela tipografia. Realmente é uma belíssima realização com uma gravura muito comovedora do Cristo jovem, manipulando, entre outros objetos, da paixão, um cravo, falete Pononia em Parma. Aqui também é uma paginação muito sóbria, em que a superfície de impressão é mais parecida com mármore do que com papel. Seria o caso de ver os exemplares, claramente. Fale de Léon Curmer, aí a gente muda totalmente de território. Nos anos 1840, 50, momento em que os editores românticos redescobrem a Idade Média e implementam um estilo meio trovador, meio neo-trovador, inspirado das iluminuras flamingas, em específico, da Borgonha também, do final do século XV, para, através da técnica da cromolitografia, decorar as margens da imitação. E os objetos são cobertos também por ornamentações extraordinárias. Eu mencionei a corrente neogótica, neomedieval, trovadores. Vocês veem que é quase que um elemento gravado na madeira em relevo, que é feito com uma encadernação de veludo. Bom, se quisermos manter um tempo de troca, de perguntas, acredito que seja a hora de chegar no final dessa apresentação. Eu diria somente que o quinto modelo editorial, aquele que eu designei de maneira um pouco somária como monumentos tipográficos, né, a imitação como sendo belo livro, como sendo sujeito de uma experiência de exigência tipográfica, isto revela também o fato de que este texto também foi apreciado e cobiçado por colecionadores em todas as idades, todas as épocas. Então, colecionadores que colecionaram a imitação de Jesus Cristo, José Menlin é o caso, Les Americanas, e vários colecionadores que identificaram onde se encontravam exemplares da imitação de Cristo que constituíram conjuntos notáveis do ponto de vista documentar como bibliofílico. E, para terminar, eu gostaria de prestar uma homenagem a essas pessoas. A primeira pessoa é um cônego alemão, cujo nome é pouco conhecido, Ludwig von Bullingen, que vem de Colônia, Köln, na Alemanha, e que constituiu no século XVIII e no início do XIX uma importantíssima coleção de imitação de Cristo, aproximadamente 400 exemplares, que hoje em dia estão reunidos em uma universidade alemã, na biblioteca na Universitätsbibliothek da cidade de Köln, na Alemanha. Os prédios não são muito bonitos, mas se vocês quiserem trabalhar sobre a imitação de Cristo, saibam que tem isso, né? Tem outro colecionador, essa é outro lugar, né? Se chama Gian Antonio Moschini, é professor de gramática, era padre também, um padre professor, que vive em Veneza e que constituiu uma belíssima coleção que ele doou para a biblioteca do convento de San Michele in Isola, em Veneza. Essa coleção ainda está lá, não está mais no convento San Michele, eu coloquei a imagem só para a gente ver essa beleza, mas porque foi incorporado na coleção do Museu Corré, em Veneza, no centro de Veneza. E também tem terceira personagem, Ludwig von Bingen, Colônia, Gian Antonio Moschini, Veneza, e também tem o terceiro cara, é meu preferido, o cônego Henri Delaunay, que é um cônego do século XIX, que tinha sido padre na igreja Saint-Étienne-du-Mont, uma belíssima igreja em Paris. Se vocês quiserem fazer turismo, vale a pena conhecer. É uma das raríssimas igrejas na França que
preservou um mural muito ornamentado que separava o coro da nave dos fiéis. Enfim, detalhe, Henri Delaunay foi cura de Saint-Étienne-du-Mont e ele constituiu a mais importante coleção da imitação de Cristo através do mundo, pelo mundo. É uma personagem cujo retrato vocês veem ali, um pouco severo. Eu prefiro este retrato. Ele mesmo se autorretratou em um dos exemplares da Imitação de Cristo. Eu disse para vocês que as Imitações de Cristo também é um dos livros que serve para tudo e qualquer coisa. Serve também para fazer caricaturas, aparentemente. Então ele era mais novo, mas é ele mesmo, tá vendo? Abbé Delaunay. Escrito, desenhado com um lápis azul. Eu gosto muito desse desenho. E a coleção do Cônego de Launay foi doada a uma biblioteca parisiense que vocês conhecem, que é a Biblioteca Sainte-Geneviève. É isso aí. E, naturalmente, vocês adivinham ou sabem a importância do papel desses colecionadores exigentes que, às vezes, passam uma vida inteira reunindo coleções com muita expertise e que têm a sabedoria de doar isto a instituições que, por sua vez, vão poder abrir isto para os pesquisadores. Muito obrigado pela sua atenção. Ian, muitíssimo obrigado por sua maravilhosa palestra. Não tenho muitas palavras para te agradecer. Espero que todo o público tenha gostado. Agora eu gostaria de abrir ao público para que tivesse perguntas, e para isso eu gostaria de convidar a professora Marisa que viesse à mesa aqui, porque ela de alguma forma é a responsável por esse livro, por essa cultura sobre o livro aqui no Brasil que a gente tem procurado divulgar. Marisa, por favor. Por favor. Eu que coordeno? As perguntas. Você fica melhor. Isso que eu chamo fugir do trabalho, né? Bom dia, bom dia. Parabéns pela aula. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas pelo meu atraso, mas enfim, cheguei. Não é justo fazer a pergunta primeiro, porque eu cheguei atrasada, então eu vou passar primeiro para o público, embora eu tenha uma questão. Agora que eu falei que eu tinha questão que eu vou passar para vocês também, eu já criei um impasse, não é? Questões, então vou fazer a primeira, daí de repente vocês vão me seguir depois. Iana, você falava sobre aquela edição na qual um leitor ele fez toda a descrição do terremoto em Paris. E ela é muito interessante porque nós temos relatos de pessoas que no momento de sofrimento ou de muita solidão, quer dizer, nos momentos extremos da vida, elas recorriam também à imitação de Cristo, não é? É um livro que acaba tendo esse valor de uma tábua de salvação também. Você conhece relatos de leitores da imitação? Ou entre leitores célebres ou não, ou leitores que realmente assumiram que esse livro teve uma função importante em algum momento da vida deles? Acho que é interessante mostrar também esse aspecto, não é? Da imitação de Cristo. Se você poderia contar para nós um pouco sobre esses leitores. Oui, absolument. Alors, Sim, totalmente. Eu gostaria de responder a dois níveis. Primeiramente, a menção feita à imitação de Cristo, eu diria que é universal, é quase que universal. Na verdade, não é bem assim, é muito, muito recorrente. Faz parte dos depoimentos de leitura. Chateaubriand cita a imitação de Cristo e também a emoção suscitada pela leitura da imitação de Cristo. Uma personagem como Balzac, um romancista como Balzac,
também que não tem o mesmo a priori, né, os mesmos preconceitos, digamos, tampouco que a princípio não teria a mesma devoção do que Chateaubriand pelos corpos textuais assim, ele também compartilhou vários depoimentos sobre essas leituras. Então, sim, é um texto que encontramos frequentemente citado, também através de menções, digamos, na hora de certos discursos ou autobiografias também, menções são feitas a esse texto, e é também um texto que é muito citado, eu não disse isso, nas prescrições de leituras, tá? Nas prescrições de leituras de diretores de consciência a partir do século XVI, as prescrições de leituras dirigidas, por exemplo, a uma ordem constituída como os jesuítas, ou a alunos de colégios, ou a mulheres, é realmente um texto que é muito citado e principalmente na medida em que esse texto tem uma certa flexibilidade em termos espirituais e teológicos também, fazendo com que a gente reencontre este texto em territórios, diria, católico, apostólico, romano, para dizer as coisas de forma simples, mas também nas mãos dos jansenistas, nas mãos dos reformados também. A imitação de Cristo circula no mundo luterano e circula no mundo calvinista, a favor, em benefício, com algumas adaptações, naturalmente, ou seja, que os reformados apagam o quarto e último livro porque ele evoca muito a Eucaristia, né? De maneira muito insistente. Mas os outros 3 livros são totalmente reformo-compatíveis, né? Lutero e Calvino compatíveis mesmo, tá? Então, encontramos aqui as prescrições de leituras a respeito disso. Então, recorrências de citações, depoimentos, sim, que ecoam a quantidade de prescrições feitas e de incitações feitas à leitura deste livro. Você acabou, Marisa, de evocar a concepção da imitação como sendo, o concebimento como sendo o livro para si, né? O livro que protege. É algo que eu não disse na minha apresentação. Existe também uma função apotropaica, né? Desculpe por utilizar esse termo um pouco específico, um termo da antropologia, mas certamente tem uma tradução em português, ou seja, uma função da imitação consistindo em afastar o mal-olhado e garantir uma proteção pessoal do leitor e dos seus parentes. Terremoto. Eu não acho que Corneille Dudeff, que é reitor da Universidade de Paris, que é um grande intelectual da época, não acredito que ele tenha tido conscientemente a intenção de se proteger do terremoto, anotando isso, essas coisas técnicas, inclusive, nesse exemplar que ele tinha da imitação. Agora, existem outras anotações que vêm de outros meios, outros leitores, de outras origens sociais também, e que são extremamente, digamos que ilustram muito bem essa expectativa e essa função, né? Certos leitores utilizaram, a partir do século XVII, utilizaram a imitação de Cristo como um suporte do livro da razão. E o livro de razão pertence aos egodocumentos. É um livro que é de um pai de família que vai anotar a data de nascimento dos filhos, batismos, falecimentos de uns e de outros, enfim, grandes eventos da família, e inclusive vai fazer umas contas, né, contabilidade doméstica, e vai fazer anotações que remetem à vida do espaço doméstico e do espaço privado. Mas costuma ser a primeira principal produção literária desses leitores. E os livros de razão ou são feitos em cadernos em branco, né? Ou mesmo em livros outros, mas muito também sobre exemplares da imitação de Cristo. E é comum ver uma interpretação disto como um sinal dessa função, de garantir uma proteção. Uma questão? Público? Alguma curiosidade? Quando o Ian publicou os 2 volumes, organizou os 2 volumes da Imitação de Cristo, esse tema me interessou muito. Então eu comecei a perceber que havia muitos anúncios da Imitação de Cristo nos jornais em São Paulo no século XIX. A Garro anunciava, várias livrarias anunciavam a Imitação de Cristo. Hoje nós podemos comprar numa livraria a Imitação de Cristo,
Mas o que mais me chamou a atenção, por isso que eu pensei nessa leitura como uma tábua de salvação, ou a leitura de um trecho como um lembrete, ou alguma forma, um aviso para questões do dia, não é? Porque você pode também fazer uma assinatura na internet da imitação de Cristo, e todos os dias você recebe uma mensagem, hoje em dia. Então, eu achei isso extraordinário, não é? Que é um livro que sobrevive até a desmaterialização do livro, né, do suporte de leitura, e ainda assim ela tem essa função, a função de um texto que deve estar presente nas nossas vidas, né? Nós não só devemos seguir o texto, mas ele também deve nos iluminar no momento em que você acorda e tem acesso àquele texto, e você pode ter uma ideia, ou ele te acompanha, ou é uma mensagem guia nas nossas vidas, como outros calendários, almanaques, não é? Mas o que eu quero dizer é que o Ian falava sobre a maneira como editores e tipógrafos, de alguma forma, reinventaram o texto a partir de um original, mas na criação editorial também dirigiram, não é, esse texto a públicos específicos, e de alguma forma os editores de hoje ainda fazem isso, né? Nós temos agora as versões eletrônicas que também dirigem, não é? Ou determinam formas de uso da imitação. Mas, como vocês estão todos quietinhos, espero que tenham gostado da primeira parte. Vocês, na verdade, são prudentes, porque o dia é longo, não é? Teremos ainda uma segunda parte. Por favor. Primeiramente, bom dia à mesa, ao professor Sordê, a todos os presentes. Meu nome é Sérgio, sou bibliotecário aqui da Faculdade de Direito e da Universidade de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta, até um pouco na sequência do que a professora Marisa falou, pedindo basicamente um retrospecto das linhas editoriais adotadas, de forma resumida agora pelo professor, a partir das edições da Imitação de Cristo, né? Primeiro teve aquelas capitulares. Eu gostaria que repetisse de forma resumida, basicamente, quais foram os estilos editoriais seguidos desde a primeira edição, se não me falha a memória, de 1427, da Imitação de Cristo, até essa última, agora dita no final. Se é que o senhor me entendeu. É grande? Oui, je vous ai compris. Entendi sim. Nós temos até as 20 horas para voltar sobre tudo isso. Vocês concordam para a gente ver isso depois? Sua pergunta é muito interessante. Eu vou tentar encurtar um pouco, né, para dar para vocês uma visão muito curta dessa evolução, mas em suma, você tem toda a razão de voltar sobre a data de 1427, porque pela primeira vez esses 4 tratados que eram totalmente independentes são reunidos em uma obra só e passam a circular conjuntamente. Continuam circulando separadamente os 4 textos, mas passam a circular juntos. A partir de 1470 são as primeiras edições impressas, e a Imitação de Cristo não é uma unidade editorial, ou seja, o texto ou é integrado em conjuntos maiores, ou 1, 2, 3, raramente os 4 grandes capítulos, mas 1, 2 ou 3 são publicados. O que me parece interessante dizer é preciso lembrar que a partir dos anos 1480, o desenvolvimento das traduções em línguas vernaculares contribui para a consolidação da identidade e da coerência editorial deste texto. É também o início, é algo que eu não mencionei, mas que é algo muito rico, que é a multiplicação das traduções. Vocês podem fazer a história da Imitação de Cristo através dos diversos tradutores.
sejam em francês, alemão, italiano, etc, etc. Isso é uma coisa que é muito importante, justamente porque, às vezes, alguns tradutores, eu penso aqui no Pierre Corneille, na França, que conhecemos muito bem pela produção teatral enquanto dramaturgo, né? Mas Corneille também traduziu a imitação de Cristo e ele quis traduzi-la em versos, tá? Versificando este texto. E ele foi muito atento à paginação, à formatação, né? Bom, no século XVI, houve um desenvolvimento de duas formas editoriais que eu identifiquei de primeira, né? Ou seja, a edição teológica destinada a padres, né? Pequeníssimos formatos, em que o texto costuma ser muito enxuto, né? Muito denso, e as edições destinadas à espiritualidade individual, que implementam um modelo editorial mais arejado, dentro do qual há muitas inserções com muita abundância de imagens. Não tem evolução ao longo do século XVI mais relevante, né? Antes do aparecimento, no final desse século, até a numerotação dos versículos. E isto me permite conectar com o que a Marisa disse. A partir do momento em que é uma numerotação dos versículos da imitação de Cristo, a partir deste momento tem a possibilidade de desenvolver um uso segmentado deste texto, ou seja, ler uma frase, duas frases, três frases um dia ou de manhã, outras três frases no outro dia. Desta maneira, dá a possibilidade a este texto que ele passe a ser praticado não de maneira contínua, mas mais de maneira discreta, digamos, assim como os informáticos fazem, né? Pegando por aí, por lá, de diversas maneiras, trechos, né? Eu não gostaria de repetir o que eu disse, mas eu acho que a edição da impressora real, que não é muito interessante do ponto de vista filológico, é algo determinante para os historiadores do livro, porque pela primeira vez um monumento é produzido. E é isto que dá a ideia do modelo consciente ou inconsciente da maioria dos editores que tiveram recursos para fazer trabalhar grandes gravadores e imprimir em muito grandes formatos também, né? Isso me parece muito importante de se dizer. E algo muito importante também, e um pouco caricatural, algo que eu não disse, mas é que com o século XVIII teve uma voga muito grande para os pequeníssimos formatos, tá? Então, a imitatio, formato em 12, em 16, em 24, e isso é muito importante quando se conhece bem o corpus, quando os livros estão fechados, quando você vê a encadernação, você poderia falar 1760, 1770. Essa é a expansão da imitação em pequeno formato, que é uma das características do século XVIII, a partir dos anos 1730, digamos. Bom, eu prefiro responder de maneira um pouco desenvolta, assim, justamente porque sua pergunta é tão ambiciosa que se eu quisesse responder, teríamos que nos reunirmos ao redor de uma mesa para poder afinar um pouco essa tipologia de maneira cronológica, né? Essa tipologia que eu desenhei há pouco. Excelente questão, na verdade. Temos aqui as duas últimas questões, não é? Dois últimos conjuntos que vieram das pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigada a todos e todas que nos acompanham de longe. A primeira não é exatamente uma questão, é uma notícia bem interessante. Então, a Regina Coelho, ela diz o seguinte: bom dia, aula maravilhosa, o tradutor está de parabéns. O palestrante conheceria a imitação da rosa de Clarice Lispector. Clarice Lispector, uma autora brasileira de ficção contemporânea. Ela diz: então o palestrante conheceria a imitação da rosa de Clarice Lispector, conto extraordinário que faz referência à imitação de Cristo no Brasil no século XX? Parabéns a todos, muito obrigada pela transmissão em YouTube, o que me permitiu acompanhar desde Belo Horizonte. Obrigada, Regina. Eu não conheço, eu adoro a Clarice Lispector, mas não conheço esse conto, A Imitação da Rosa. Depois a gente troca informações sobre a imitação da rosa, mas eu vou ler a questão agora. A questão é da Cristiane do Nascimento Vieira,
E ela diz o seguinte: sei que não é o objeto da palestra, mas como as diferentes traduções e suas finalidades influenciaram ou interferiram na fixação do texto e da autoria? Questão número 2. Qual a relação entre a disseminação da obra, da imitação de Cristo e da Bíblia? Eram concorrentes ou complementares? Sim. Isso aí? Oui, la première question. Donc, je voulais savoir comment est-ce que les différentes traductions, les finalités, elles ont eu une influence ou elles ont interféré sur la fixation d'un modèle historial de l'imitation. Les traductions. Oui, les traductions, oui, voilà. Et elle parle de la fixation du texte et en plus de la reconnaissance de la fonction. Oui, merci pour votre... Obrigado pela sua pergunta. La question des traductions est A questão das traduções é extremamente importante, né? Existem centenas de tradutores que, do século XV até o início do XIX, se debruçaram sobre a imitação de Cristo, incluindo tradutores famosos, como eu disse, Pierre Corneille, por exemplo. O que me parece interessante ressaltar aqui são duas coisas, na verdade. Primeiro, que as traduções em línguas vernaculares geralmente foram motoras das evoluções formais, tá? Vemos claramente que tem certas acelerações que aconteceram, né? A implementação de uma edição coerente em torno dos 4 textos é ligada à vernacularização nos anos 1480, a fixação, ou seja, o desenvolvimento e a normalização da iconografia da imitação de Cristo é realmente destinado a algo que vemos que opera principalmente através das edições entre outras coisas, em francês e em italiano, ou seja, a gente está falando aqui da divulgação de traduções, que é algo muito importante. Agora, quanto à atribuição da autoria, sim, de fato, os tradutores tiveram um certo papel. Tem mais de 40 autores que, ao longo da história, uns 40 autores diferentes a quem foi atribuída a autoria da imitação, mas na verdade são 3 autores principais, né? Thomas à Kempis, né? O verdadeiro, o nosso, né? Tem Jean Gerson, chanceler da Universidade de Paris, e tem um autor um pouco improvável, que certamente nunca existiu, que se chama Giovanni Gersen, que seria um monge benedito italiano. E vocês sabem que os atores que têm a ver com com esse corrente beneditano vão privilegiar essa hipótese, né? Porque alguém e a notoriedade do texto também faz com que poderia impactar positivamente a ordem em questão, né? Os acadêmicos e os franceses vão tender a privilegiar a hipótese do Gerson, e o mundo da ordem de Santo Agostinho e os cônegos, né, que é a congregação a qual Thomas à Kempis pertencia, tendem a privilegiar a hipótese do Thomas à Kempis. Então, os tradutores também manifestam preferências de acordo com suas afiliações religiosas. Não, il n'y a pas de concurrence. Não tem concorrência, tem complementaridade, né? Agora, para fazer um pouco de história das bibliotecas, quando o livro é raro em bibliotecas do Antigo Regime, século XVII e XVIII, né, é comum encontrar uma Bíblia e alguns textos em língua vernacular, pelo menos uma imitação, né? Mas não existe concorrência, são objetos textuais singularmente diferentes. A imitação no século XVIII cabe no bolso, tá? Cabe na mão. Aliás, essa portabilidade que a serviço do seu sucesso também. Bem, acho que podemos terminar agora a nossa primeira parte da jornada. Muito obrigada novamente pela presença de todos, muito obrigada para aqueles que nos acompanham.
e voltamos às 14h30. É isso? Então, obrigada.